sujo e profano. Então isso mexeu muito na estrutura religiosa e moral dos judeus, tá certo? E não terminou com essa perseguição, mas deram continuidade, Satanás perseguindo, levantando homens, levantando nações para perseguir Israel. Já em 63 a.C., e agora já na ascensão do Império Romano, um grupo considerável, entre eles chamados Macabeus, entre os judeus chamado Macabeus, e por se tratar de um período interbíblico, obviamente que nós não encontramos na Bíblia, porque foi um período ali que não houve nenhum profeta, não houve nenhum escritor da palavra de Deus. Então a gente acaba recorrendo aos livros históricos, alguns livros históricos, como por exemplo Macabeus, ainda que um livro considerado apócrifo, porém traz ali algumas histórias, como os demais livros traz muita história dentro desse período. E Macabeus no capítulo 1 e no capítulo 4, ele vai falar sobre a autoridade do templo ser entregue a Herodes. E com o enfrentamento dos Macabeus aos romanos, os romanos expulsaram esse grupo, expulsaram os Macabeus que migraram para outras regiões. Com isso, a história dos judeus ia sendo apagada, porque o povo ia se diluindo, ia se perdendo no meio do caminho. E essa era uma estratégia de Satanás. Povo unido, povo forte. Povo, quando se divide, ele enfraquece. Por isso que houve aquela divisão ali entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que nós comentamos ainda há pouco. Mas mais na frente, indo à frente, no ano de 54 depois de Cristo, também no Império Romano, o governador Nero colocou a culpa, ele colocou fogo em Roma, era um doido, colocou fogo em Roma e colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Aí você pode perguntar, mas peraí, mas aí então não era perseguição aos judeus, mas sim aos cristãos. Só que naquela época da igreja primitiva, a grande parte da igreja era os judeus, que a igreja nasceu através de Jesus, através dos apóstolos, que eram judeus, e os primeiros conversos eram judeus. E como saiu dali, a maioria eram judeus, então houve uma perseguição aos cristãos, entre eles a maioria judeus. Eles foram acusados então de tal prática. E no ano de 1095, os católicos considerou os judeus oficialmente culpados de matar a Jesus. E daí veio mais perseguições por conta dessa leviana acusação totalmente infundada, porque na realidade Cristo é a base do cristianismo. Como é que o cristão vai se levantar contra o próprio Jesus? Tudo bem que também existia muitos judeus que não eram cristãos e possivelmente também eles estavam se referindo a esses judeus, porque foram esses que não aceitaram a Cristo como Messias, ou melhor, a Jesus como Messias, porque Cristo é o Messias. Não aceitaram Jesus como Messias, então eles, os católicos, consideraram que os judeus então o crucificaram. E aí, claro, que houve de fato uma grande perseguição. E esse fato levou os judeus a serem perseguidos em toda a Europa, o que nós chamamos de Santa Inquisição, que foi ali quando eles se reuniram em um tribunal católico para julgar os judeus sobre acusação de heresia. E na perseguição católica, os judeus migraram para a Europa, como nós falamos, onde avançava, melhor dizendo,
o protestantismo na época. E com o advento do protestantismo, da Revolução Francesa, houve uma pausa nessa grande perseguição. Aí tudo ficou bom, beleza, tranquilo, mas foi por pouco tempo, né? Porque logo os europeus começaram a ter uma aversão aos judeus por conta do progresso dos judeus, porque os judeus eles eram muito prósperos, mais do que os próprios europeus dentro da Europa. Aí no século XIX veio o antissemitismo na Europa e começou uma aversão aos judeus por conta disso. Muitos judeus voltaram à Palestina e clamavam por um Estado judaico. Em 1939 e 1945, houve uma perseguição maciça aos judeus por conta dos alemãos já na Segunda Guerra. Todo mundo conhece aí a história do Holocausto, até os mais novos aí já estudam na escola história, essa parte, e também já conhece, porque é uma história recente agora do século XIX. Após a guerra veio a Simonia, movimento judeu, onde foi reivindicado à ONU a criação do Estado de Israel. Em 1948, teve então a votação, metade votou a favor, metade contra, e presidia na época um brasileiro, Oswaldo de Aranha, que foi que deu o voto Minerva em favor de Israel. Então Israel passou a ser nação propriamente dito, com direito a um território muito ruim, diga-se passagem, mas é aquela história, igual aquela história de Isaac lá, aonde ele botava a mão, onde ele cavava o poço, dava água no deserto. Então o povo ficava com inveja, tomava, mas ele cavava o poço, dava água. Então foi assim na história de Israel, pegou um território muito ruim, um território propenso a que nada progredisse, e no entanto Deus deu prosperidade ao povo de Israel. E tudo isso levanta uma grande inveja, né? E essa grande inveja, na realidade, ela nasce no coração de Satanás para que haja uma perseguição, uma tentativa de eliminar a tal semente. Estabelecido o Estado de Israel, começou o conflito na Palestina, chamado Faixa de Gaza. E ali os muçulmanos têm a mesquita de Omar, que eles julgam que ali houve o aparecimento do profeta Maomé, e portanto é um território sagrado. E consequentemente os judeus também, porque ali era o templo de Salomão que foi destruído. E os judeus levam tanto a sério a questão do templo, que foi tema da nossa lição de número 11, que mesmo não havendo templo, eles vão ali, apenas restou do templo ali um muro, chamado hoje de Muro das Lamentações, e eles vão ali para orar. E também é bom pontuar que há uma esperança dos judeus de que seja reconstruído um novo templo, que também foi falado nessa lição da profecia de Ezequiel, lá no capítulo 40 em diante. Bom, vamos falar aqui a respeito então dos temas escatológicos que são abordados nessa lição. O fim da grande tribulação. A grande tribulação, segundo a visão pré-tribulacionista, que é a que nós vamos tratar aqui, ela aponta, através de Daniel capítulo 9, de um período de tempo, né, que é as 70 semanas de Daniel, que não é um tempo hábil para que nós expliquemos detalhadamente, mas nessa semana foi estabelecido 70 semanas, né, nesse capítulo de Daniel foi estabelecido 70 semanas, que são semanas de anos, da qual vai haver os acontecimentos do Apocalipse, que é o tema que eu convido você para estudar conosco, assistir às nossas pré-aulas no próximo trimestre.
e foi estabelecido 3 anos e meio dentre a última semana que falta, né? A 69ª semana falta para completar essa linha profética. E nessa semana houve uma paródia, né? Uma pausa, aí vai ser novamente acionada, nós cremos, através de um evento escatológico para a igreja que chama o arrebatamento da igreja. Aí começa a contagem da última semana, que se dará uma divisão de 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais, que todos nós conhecemos no Apocalipse como a grande tribulação. Alguns segmentos eu acho até mais didático falar, porque uma vez que nós cremos que no sistema pré-tribulacionista que a igreja não vai estar aqui, então nós até achamos melhor essa nomenclatura que dão de os primeiros 3 anos e meio de tribulação a segunda parte dos outros 3 anos e meio finais de grande tribulação. Mas por que isso, professor Marcelo? Pelo seguinte, porque os 3 anos e meio, esse período vai estar voltado para o povo de Israel, porque a igreja não vai estar aqui. E os primeiros 3 anos e meio, possivelmente, vai haver a realização do capítulo 6 de Apocalipse, quando ele fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro, do cavaleiro branco, que possivelmente não, ele é o anticristo, né? E o cavalo branco aí representa a paz, e que Jesus falou, quando vinha repentina paz, é a falsa paz, ainda não é a paz. Por quê? Porque os judeus vão estar alinhados ali com o anticristo, achando que ele é o Messias, mas quando romper essa aliança, então eles vão ser perseguidos em massa. E os flagelos lá na frente do Apocalipse, nós vamos ter os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Nesse período das 7 taças, os flagelos serão muito grandes. Israel vai estar sob grande perseguição do anticristo e seus aliados. Então, o final da grande tribulação, o anticristo firmará uma aliança com Israel, como nós falamos no capítulo 9, verso 25. Haverá a construção do templo de Salomão, né? No caso aí a reconstrução, seria a reconstrução, digamos assim, né? Construído pelo anticristo, construído pelos judeus, há controvérsia. Fato é que haverá o templo reconstruído do lado da mesquita de Omar, terá paz então entre israelense e palestino. É isso mesmo, entre israelense e palestino. Difícil de acreditar, né? Eles brigam há tantos anos, nunca conseguem ali na faixa de Gaza encontrar um ponto de equilíbrio. Mas quando ali for estabelecido que todos os dois estão certos e ele for construído ao lado o templo, então vai haver uma grande aliança que será rompida quando a trindade satânica requerer para si adoração como Deus. E aí os judeus têm isso ao pé da letra e severamente a lei é levada a sério quando diz: não terás outros deuses diante de mim. Então Israel vê que foi enganado, que aquele não é o Messias coisa nenhuma, que aquele é um inimigo de Deus. Então, no final da grande tribulação, na 5ª taça, ele vai falar sobre horror, trevas e dor, no versículo de número 11. Na 6ª taça, ele vai falar sobre o rio Eufrates seca, que pode ser também uma grande, como eu vou dizer, um grande instrumento para ocasiões de peleja, que ainda sobrevirá. A 7ª taça, grande terremoto e chuva de pedra. Isso está entre o versículo 17 ao 21 de Apocalipse 16. Tudo isso aí nós vamos estar estudando no trimestre de uma maneira mais profunda, e você é nosso convidado. Israel perseguido na grande tribulação. Eu separei aqui na Bíblia o capítulo 24 de Mateus, a partir do verso de número 15. Eu não vou ler
o texto não, porque eu tenho anotação aqui, mas você pode abrir depois com calma em casa, ler. O capítulo 25, versículo de número 17, vai falar para aqueles que estiverem escondidos no telhado, não desça. Ele está falando de quê? Do grande dia da perseguição, da grande tribulação, quando Israel será perseguido por conta do rompimento com o anticristo. Depois do versículo 18, ele vai falar sobre no campo, quem estiver no campo, fuja, porque não volte atrás, mas fuja, vai adiante para que não seja pego. No verso 19, as grávidas ou filho, as que tiverem grávida ou filho pequeno, terão grande dificuldade de uma fuga. As grávidas, porque por conta do seu estado, e as que tiverem filho, porque tem que carregar os seus filhos e isso acaba retardando a sua fuga. Ele também fala orar para que isso não se dê no inverno, né? E nem no sábado, porque no inverno o deslocamento é muito mais difícil, e no sábado os judeus ele não pode correr, não pode fazer uma série de coisas que facilitará ser pego na perseguição. O verso 21, o acontecimento que gera aí o acontecimento das últimas 3 taças, né? Os judeus vão desejar muito a vinda do Messias para ajudá-los. Com isso, muitos falsos cristãos surgirão. Mas o verso 27 diz que todo o olho verá. Então, Jesus no sermão profético, ele fala assim: quando ouvir falar assim, eis o Messias ali e acolá, não acrediteis. E aí ele relata como vai se dar a sua vinda, para que não haja dúvida. Ele diz que todo o olho verá. Será como um raio que sai do oriente ao ocidente, e todo o olho verá, e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Chegamos, acho que aqui, o ponto crucial da lição, o ponto ápice, que é a batalha do Amargedon, que é também um dos assuntos escatológicos. O homem do pecado convocará as nações, né? E isso está ali em Zacarias 14:2, para pelejar com Israel. A batalha que parecia perdida irá acontecer, né, uma reviravolta quando o Messias retornar. Ela irá acontecer com uma reviravolta no advento de Cristo. Todas as nações convergirão para aquele local do Armagedon para pelejar contra Israel por conta desse rompimento de aliança com o anticristo. Israel estará totalmente perdido naquela peleja, tamanho o número dos seus inimigos. Eles desejarão o Messias e o Messias retornará, segundo Zacarias colocará ali, descerá com os pés, um dos pés no Monte das Oliveiras, que se fenderá, e ele socorrerá ao povo de Israel. Muitos vão dizer: quem é ele? Quem é esse? E por que essa ferida do seu lado, né? E ele vai dizer: foi que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então eles vão reconhecer que era aqueles que eles crucificaram, se arrependerão, pedirão perdão e pedirão ajuda a Jesus, que vai estar ali pelejando por Israel. Bom, essa aqui é a batalha do Amargedon, né? E na realidade eu falei que é o ponto central, é algo que acontecerá antes. Mas o ponto central, na realidade, é esse tópico aqui que fala sobre a profecia contra Gog. Eu vou falar aqui alguns itens que acontecerão são acontecimentos adjacentes ao acontecimento da profecia contra Gog. E depois nós vamos falar de linhas. Vai acontecer o julgamento das nações. Nesse mesmo capítulo 25, Jesus fala, do versículo 31 ao 46. Ali, logo depois do Amargedon, Deus vai estabelecer as nações tipo bodes e as nações tipo ovelhas. Como vai ser essa seleção? As nações
considerado tipo ovelhas são aquelas que sempre ajudaram Israel, então vão poder entrar no milênio. E as nações tipo bode são aquelas que sempre se voltaram contra Israel e vão ser lançadas no largo de fogo. E aí vai ser estabelecido a época milenar, né, um milênio, 1000 anos de paz. O profeta Isaías fala, o profeta Zacarias fala, alguns profetas falam sobre esse evento com muita riqueza de detalhe. Nós não podemos aqui abordar tudo, né? Satanás, no capítulo 20 de Apocalipse, será 20. Satanás, no capítulo de Apocalipse 20, será preso. Porque a gente às vezes está tentando aqui correr, fazer uma live bem sucinta, o tempo bem legal, para que seja muito interessante e com todas as informações possíveis. Então, Satanás será aprisionado por conta do milênio, isso está registro no capítulo de número 20, verso 2. Depois do milênio ele será solto, já no verso de número 7, e depois ele vai falar no versículo 8 do mesmo capítulo sobre a sua persuasão. Ele vai fazer um grande ajuntamento de nações para pelejar contra Israel, que chama Gog e Magog. Agora vamos lá na questão que é polêmica nesse assunto, e aí eu vou deixar minha opinião, assim, o que eu mais entendo desse assunto, que eu mais vejo, e outras linhas também, que há muita diferença de uma linha para outra, e aí você vê qual é a linha assim que você entende que está mais dentro do padrão bíblico, tá? O nosso pastor Valdir, que é o comentarista da eleição, ele fala aqui algo que eu em princípio discordei, que ele fala para nós não confundirmos a profecia de Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 20. Eu entendo que seja o mesmo episódio. Eu escutei o próprio pastor Valdir, que eu tenho em grande estima pelo seu conhecimento, e também outros teólogos também bons, que apresentaram essa vertente com alguns versículos, com alguns argumentos, que eu ainda não conseguiu me convencer. Eu creio que são dois eventos distintos, então na realidade são 3 eventos que as pessoas... Porque o pastor Valdir fala assim na lição: a gente não pode confundir o Armagedon, o Gog e Magog de Ezequiel e o Gog e Magog de Apocalipse. Então são 3 eventos. Na minha concepção são 2, Armagedon e Gog e Magog, que são dos 2 textos o mesmo episódio. Eu ainda não consegui desmembrar isso, mas é complexo porque não há base para nenhum tipo de afirmação, nem pró, que eu penso, nem contrário. Pelo menos eu ainda não achei argumentação e nem texto bíblico. Mas o fato é que Gog e Magog é uma profecia bíblica, né? Tem outra linha também que crê que a Ezequiel 38 e 39, essa profecia é para os nossos dias atuais. Depois verá o Armagedon, e depois virá um grande ajuntamento, da qual participará Gog e Magog, né? Ali na versão de Apocalipse capítulo 20. Mas fato é que esses episódios citados aqui, o julgamento das nações, o estabelecimento do milênio, a prisão de Satanás, a soltura de Satanás e o ajuntamento final ali no capítulo 20, tudo isso vai acontecer, de uma forma ou de outra vai acontecer. Você que é professor, procura a melhor linha para você colocar isso, porque eu considero aqui o assunto mais polêmico, dentre tantos assuntos polêmicos, por haver tantas linhas teológicas da escatologia. Eu considero a profecia de Gog e Magog uma das mais, se não a mais complexa de entender. Então eu acredito que os professores vão ter um pouco de dificuldade. E eu percebi no relato da revista, o pastor Valdir também não procurou entrar muito a fundo nisso,
por se tratar de um assunto melindroso, né? Vamos falar aqui sobre a última rebelião de Satanás. Esse cerco é propósito de Deus. Aliás, como todos os eventos escatológicos, está totalmente no controle de Deus, né? Em Ezequiel 38, no verso 4, nós podemos ver isso. No verso 9, ele vai dizer aqui que o número dos inimigos serão muitos. No verso de número 16, no verso 9, o 15 também fala. E no verso 16, vai falar sobre o ajuntamento ser um desígnio de Deus. Esse ajuntamento ali contra Israel. No verso 19, ele fala que haverá um terremoto, que possa ser que seja o tal terremoto citado em... alguns dizem que pode ser o tal terremoto citado no capítulo 16 de Apocalipse, porém eu acho que também são coisas distintas. Deus fará os inimigos entre eles, os inimigos que irão contra Israel, Deus fará com que eles se gladeiam um aos outros. Eles mesmos vão se matar. Isso está no versículo 21 e o versículo 23 diz que Deus mandará fogo do céu e os consumirá. Esse é o texto de Ezequiel 38 e 39. O 39, no versículo 4, há o relato dos cadáveres que servirão de alimento para as aves, né? O vale da multidão de Gog. Trata-se de um grande cemitério em Israel, por conta de tanta matança que ocorrerá. A Bíblia fala que Deus mandará as aves e será um grande banquete. Mas a mortandade será tão grande nessa peleja que, apesar desse grande banquete, o que sobejar da carne ali dos soldados que estarão mortos no campo, ainda vão levar 7 meses para enterrar todo mundo, o que possível vir a ser esse cemitério citado, né? Israel indefeso, voltados para a terra, né? Aqui é o tema que vai falar do milênio. O que acontece? Na questão da rebelião, quando se juntar as nações contra Israel, ali no capítulo 20 de Ezequiel, eles estarão ali no final do milênio, aonde o profeta Isaías fala com muita propriedade que eles trocarão as armas por enxada, por paz, por ferramentas, porque no milênio não haverá guerra, será 1000 anos de paz. Então o povo estará bem vulnerável, não terá arma, não terá um exército, por vir de um período de paz e achando que não teria mais que lutar. Mas aí sobrevém essa peleja final, né? E aí foi justiça de Deus que moveu a Babilônia. Foi a justiça de Deus que prolongou o cativeiro. Foi a justiça de Deus que trouxe Gog. E foi a justiça de Deus que o venceu, porque Deus é justo em todas as coisas, em todos os seus atos. Voltado aqui rapidamente para o tópico 3, quando ele vai falar da habitação com Deus na Nova Jerusalém, né? A cidade, ele está ali. Este evento é destinado com o propósito da noiva estar participando, já salva, desse evento na eternidade. E ali ele vai citar também, o pastor Valdir na revista cita aí a questão dos vencedores. E aí o texto que ele coloca aqui é o texto de Apocalipse, capítulo 2 e 3, que vai falar das igrejas da Ásia, né? Que num pequeno trecho do autor da próxima lição, um vídeo que eu assisti, ele fala com muita propriedade a respeito do número 7. O número 7 dá a ideia de totalidade, né? Então, 7 igrejas na Ásia, existia muito mais igreja. Por que 7? Porque as 7 igrejas daquele local estavam representando uma totalidade, ou seja, representando todas as igrejas. Então Deus está falando para todas as igrejas, ou seja, especificamente para a
no singular, sua noiva, que está espalhada em todas as igrejas do mundo e em todas as épocas também. No primeiro ponto da igreja de Éfeso, e ali vai seguindo as igrejas, ele vai falar que não haverá dano da segunda morte, no verso 11, para os vencedores. Ao que vencer, não haverá dano da segunda morte. Alimentar-se-á da árvore da vida e um novo nome lhe será colocado. Teremos um novo nome, uma nova identidade, um novo corpo, um corpo incorruptível, né? E não haverá dano mais da segunda morte, ou seja, não há mais possibilidade de morrermos eternamente. Muito pelo contrário, estaremos vivos eternamente, vivendo a eternidade. Depois ele vai falar que os vencedores regerá as nações, possuirá a estrela da manhã. Isso está lá no versículo 2, capítulo 2, versos 27 e 28 de Apocalipse. Também vai falar aos vencedores sobre as vestes brancas. Terão veste branca, garantia eterna, honra e reconhecimento junto ao Pai. Isso está no versículo 5, já no capítulo 3. Também vai dizer que os vencedores será marcado com o novo nome de Deus e o nome da cidade, a Nova Jerusalém, versículo de número 12. Também vai falar que os vencedores assentarão o trono de Jesus, né? Ou seja, assentarão como príncipes, com o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, no capítulo 3, verso 21. Né? É importante nós entendermos que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então nós precisamos estar, para entrar no céu, precisamos crer em Jesus, ler a palavra, aceitar as ordenanças de Jesus, entender para aonde aponta a palavra, sermos obedientes e vivermos Jesus em nossa vida. E aí você substitui Jesus por palavra, que é a mesma coisa, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo. Ele vai falar também a questão das vestes brancas. As vestes brancas, ela sinaliza para santidade. A santidade, aqueles que têm veste branca. Eu me recordo aqui, nós vamos estar estudando também trimestre que vem, com certeza, Apocalipse capítulo 7, quando há um relato de João e ele pergunta ao anjo: quem são esses de veste branca? E o anjo vai falar assim: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, as vestes brancas quer dizer separação. Esses serão mortos na tribulação, porquanto não se renderá ao anticristo, ou seja, eles estarão separados, ou seja, santificados. Só verá a Deus quem estiver caminhando sempre no sentido da santificação. Isso implica em leitura de palavra, aplicação da palavra, entendimento da palavra, estudo da palavra, oração constante, intimidade com Deus, propósito de viver para Deus e senhorio de Jesus na tua vida. Esse é o caminho do céu, ok? Para participar da cidade, o Senhor está ali, é necessário purificar as suas vestes. Como se purifica as suas vestes? Fugindo do pecado e avançando para o caminho da santificação. Então, o branco, ele representa aqui as vestes brancas, pureza, santidade e santificação. Gente, o que nós fazemos enquanto Jesus não vem? E aí eu vou ler o texto aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nos traz na sua carta aos Filipenses uma resposta a essa pergunta que nós estamos fazendo. Enquanto Jesus não vem, o que faremos? Está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 19 ao 22. O que faremos enquanto Jesus... Igreja, o que você deve fazer enquanto Jesus não vem?
não extingue o espírito, não desprezar as profecias, examinai tudo, retém o que é bom, e abstém-vos de toda aparência do mal. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa aula e até semana que vem, se Deus quiser. Não esqueça, se inscreva aí no nosso canal, participe com a gente. Deus abençoe a você e sua casa. Amém.